querido, fale ao nosso coração através da tua palavra. E rogamos esta bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro de Apocalipse. Apocalipse quando fala em Apocalipse, já vou falar assim, não, antes da 1 da tarde a gente não sai daqui. Fiquem tranquilos, vai estar dentro do programado. Apocalipse no capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos começa a partir do versículo 14. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. O texto bíblico diz da seguinte forma: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Olha que coisa interessante. Alguns já ficaram preocupados. Meu pai, hoje o pastor arrebenta com a Laodiceia. Hoje ele arrebenta com os laodiceanos. Não será assim. Hoje nós vamos ver Laodiceia sob um outro olhar. O olhar do Senhor Jesus. Isso é muito importante. Porque o olhar humano, ele é extremamente destrutivo. O olhar humano é como o olhar daquela figura da mitologia grega, que quando ela olhava, ou quando alguém olhava para ela, virava pedra. Tá? Alguns já sabem do que eu estou falando, mas deixa quieto. Amados, o olhar do Senhor Jesus para com a sua igreja é um olhar diferente. Eu sei que aqui nós temos muitos pais, muitas mães, e eu tenho certeza de uma coisa: todos aqui são o quê? Obrigado, Simeia, você me salvou. Obrigado. Pensa, ainda bem que contaram isso para você, porque para muita gente não. Muito bem, todos aqui são filhos. E aqui tem algo interessante. Como é que a gente fala com os filhos quando a gente está preocupado com alguma situação? A gente fica sem falar? Deixa o problema acontecer? Não chega lá e tenta falar alguma coisa? Ou fala alguma coisa? Fala alguma coisa. E como é que fala? Fala só na base do grito, na base da bronca? Ou também fala com amor e com carinho? Dos dois jeitos, né? Eu tenho, aliás, a alegria de ter um pai e uma mãe muito presentes na minha vida. E meu pai, em alguns momentos da minha vida, ele usou a disciplina da lembrança. A disciplina da lembrança. Né? A disciplina da lembrança, eu acredito que é um termo bem adequado para usarmos nos tempos de politicamente correto. Ela acontecia num processo que envolvia normalmente uma cinta. Né? A cinta era um dos processos da disciplina da lembrança. Mas também tinha outro tipo de disciplina, que era a que mais doía. Eu era adolescente. E quando eu era adolescente, sempre eu nasci na igreja adventista, ou seja, na minha casa, mas meus pais eram adventistas. Nunca saí dos caminhos do Senhor, graças a Deus. Mas teve um momento na minha infância e adolescência, que, como todo menino, eu comecei a fazer algumas artes de menino. E o meu pai ficou sabendo. E aqui tem uma coisa interessante, filhos. Pai e mãe sabem de tudo, tá? Não adianta esconder. Você não precisa falar nada, que pai sabe. E aí eu vou dar um outro conselho para vocês. O pastor de igreja, quando tem um pouco de noção, eu não preciso saber o que acontece na igreja para saber o que está acontecendo na igreja. Ninguém precisa me falar. Eu olho para vocês e eu já sei.
assustador isso, né? Alguns agora ficaram assustados. Mas é verdade, tá? Eu sei. O Senhor dá uns toques pra gente, a gente percebe as coisas. E um dia meu pai me chamou do lado e disse assim: meu filho, eu sinto que você anda fazendo umas artes por aí. Mas ó, eu estou muito tranquilo, porque eu já ensinei tudo para você. E agora, as escolhas que você fizer, você vai arcar com as consequências. Aquilo fez-me repensar os meus conceitos de vida. Apocalipse capítulo 3 é um pai que chega para a igreja, a sua filha, a sua noiva, a sua esposa, nós filhos, porém a igreja, a esposa do Cordeiro. E diz o seguinte, nos versículos que nós encontramos a partir do versículo 18. Eu vou pular toda aquela parte que arrebenta com a Laodiceia e vou para o versículo 18. Poucos conselhos da palavra de Deus para nós. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja vista a vergonha da tua nudez, colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O convite, o conselho, o amor do Senhor Jesus para a sua igreja é dizer: igreja, eu já disse para vocês o estado de vocês lá no versículo, dos versículos anteriores, que fala sobre quente, morno e também um monte de outras coisas, mas isto é importante, porém o mais importante é o que vem agora. E o que vem agora é mais importante, por quê? Porque é o que faz diferença na minha e na sua vida. Por isso o Senhor Jesus olha para nós nesta manhã e diz assim: meu filho, eu aconselho que você compre de mim o ouro refinado pelo fogo. E aqui talvez alguns já estão pensando em empreendimentos financeiros. Não é bem isso. Por que não é bem isso? Porque a Bíblia em Apocalipse 3 trata de salvação. E aqui, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, o que nós temos de mais precioso na nossa vida é o quê? Obrigado, Benjamin. O que temos de mais precioso na nossa vida é a nossa vida. Qual o metal mais precioso? O ouro. Por isso, quando agora vamos falar com a mocidade, né? Eu gosto de falar com a mocidade. Gostaram dessa palavra? Faz tanto tempo que não ouve, né? Agora eu vou falar com a mocidade. Mocidade. Quando um dia um rapaz for conversar com você e falar em intenções de casamento, se ele te der uma aliança ou um anel que não seja de ouro, abra do ouro. Tá? Abra do olho. Se não for ouro, abra do olho. É fake. Tá bom? É fake. Tem que ser pelo menos ouro 16. Ouro 14, 16. Tá? O bom é o 18. Tá? Eu estou dizendo isso porque quando eu conheci aquela pessoa maravilhosa que está aqui olhando para mim ali, com a câmera ali, e para variar, rindo, né? Uma coisa que nunca acontece é encontrar a Rosalva rindo. Ela quase não ri, extremamente mal-humorada, entende? A gente vem vindo hoje aqui para a Vilinha, nós passamos por um determinado lugar do caminho, e ela começou a rir tanto no carro, que a minha sogra pediu: leva ela para uma emergência, que ela está rindo demais. Porque, aí a minha sogra falou assim: ainda bem que vocês vêm para cá só uma vez por mês, senão essa mulher vai morrer de rir, né? É a felicidade, né? Então pensa nisso com carinho. Também puderam
era, né, meu amor? 40 anos comigo, se não for feliz, aí não tem jeito mais. Né? Essa, viu? Faz o seguinte, aproveita a câmera, meu amor, e dá uma viradinha na câmera e pega o povo todo da igreja para a gente guardar de lembrança esses encontros assim tão agradáveis. E já deu para perceber que a minha autoestima ela é bastante debilitada, né? Então, o metal mais precioso, o mais precioso que nós temos é a vida. E quando a gente fala de vida e espiritualmente falando, o que é mais precioso ainda do que a vida? Deus. O que mais? Me ajudem, por favor. Obrigado. Tem mais uma palavra ainda que pode caber aqui. Salvação. Cristina, você vai ganhar um presente. Não hoje, obviamente, né? Sabe, o mais precioso que existe no contexto do Senhor Jesus é a salvação, é a vida eterna. Por isso ele diz, eu aconselho que vocês comprem de mim o ouro refinado pelo fogo, a salvação que só acontece mediante a graça do Senhor Jesus. Tem muitos de nós, adventistas, que somos pobres, porque estamos querendo uma salvação que é por uma graça que não é graça, é uma salvação por obras. Apocalipse 3,18 está dizendo, meu povo, a salvação é pela graça. Por isso o ouro puro, o ouro misturado é salvação pelas obras, e o Senhor nos oferece salvação pela graça, somente pela graça de Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome, porque em nenhum outro nome é dado entre os homens que haja e que importa que sejamos salvos. É só no Senhor Jesus Cristo, é só pelo sangue de Cristo, é só pela graça de Cristo que nós podemos ser salvos. Amém. Por favor, não aceitem nada diferente disso. Diferente disso é ouro misturado com impureza. O ouro puro, a salvação pela graça através do Senhor Jesus Cristo. O segundo conselho do Senhor Jesus, ele diz, olha, tenho que dizer para vocês que além do ouro, vocês precisam de vestiduras brancas. Não falo aqui de tecido, desse que vocês encontram nas lojas. Não é isso. As vestiduras brancas de Apocalipse 3,18 é aceitar a justiça de Cristo na sua vida. O Senhor Jesus é quem me justifica. Justificados, pois pela graça tenhamos paz com Deus. A justiça de Cristo é que nos cobre com as suas roupas de salvação. Sabe? E o terceiro ponto está na sequência do versículo 18 e diz o seguinte: e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Quando a Bíblia diz aqui, voltando um pouquinho, quando diz vestiduras brancas, diz para cobrires a vergonha da tua nudez. As vestiduras brancas, a justiça de Cristo, é para cobrir as nossas intenções de fazer coisas para merecer a salvação. Quando o ser humano tem a ideia de que a salvação é pelas obras, ele na verdade está despido. Mas quando ele aceita o Senhor Jesus Cristo e recebe as vestiduras brancas da pureza do Senhor Jesus, ele não passa, ele passa a viver uma vida com Cristo, e o que ele faz não são obras, são frutos que brota de uma vida salva e entregue ao Senhor Jesus. Guardem isso com carinho. E o terceiro ponto que está aqui diz o seguinte: e
isso é muito, muito bom. E diz, olha, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Sabe, irmãos, esse colírio é, na verdade, a unção do Espírito Santo, para que nós vejamos. Mas vejamos o quê? Vejamos a necessidade dos nossos irmãos de salvação, para que vejamos que à nossa volta existem pessoas que estão sofrendo, estão morrendo, estão sendo totalmente destruídas por falta do conhecimento do ouro puro, por falta da justiça de Cristo, por falta de esperança de vida e de salvação e de propósito e sentido na vida. A vida sem Deus não tem sentido. Por isso, nesta manhã, eu os convido a aceitar o doce conselho do Senhor Jesus, quando Ele diz: eu repreendo vocês, porque eu os amo. Que maravilha ouvir o Deus que nos ama. E Ele nos ama tanto, que olha só o que acontece e por que isso é importante. Vamos lá para o Apocalipse ainda, capítulo 7 agora. Capítulo 7, e eu quero pedir aos irmãos que me acompanhem por gentileza, a leitura do versículo 13 e do versículo 14, que diz o seguinte: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. São estes que vêm de grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Como a palavra de Deus é completa. A palavra de Deus não deixa dúvida para nada. Eu gostaria de deixar com os irmãos nesta manhã um convite muito simples. Voltando agora a Apocalipse 3, o versículo 20, o texto da palavra de Deus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Eu sei que nesta manhã nós temos aqui algumas pessoas que talvez estão aqui na igreja, não é a primeira vez, ou talvez seja a primeira vez, mas algumas pessoas que estão aqui ouvindo a palavra de Deus e que precisam tomar uma decisão ao lado de Cristo. Eu não vou pedir para ninguém se levantar, eu não vou contar nenhuma história triste para mexer com as suas emoções, não. Eu vou falar apenas para que você lembre-se da palavra de Deus. E Apocalipse 3:20 bata no seu coração, como ele diz, o Senhor Jesus está batendo a porta, e se alguém abrir a porta e ouvir a sua voz, Ele vai entrar no seu coração, na sua vida, e a sua vida vai ter sentido, porque agora você vai começar a adquirir o ouro puro, que é a salvação pela graça do Senhor Jesus, receber as vestiduras brancas da justiça de Cristo e o colírio do Espírito Santo, para que esta unção o dirija nos caminhos do Senhor. E se isso acontecer, você fará parte da grande multidão de Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Há um hino que se cantava antigamente, em coral normalmente, e havia mais ou menos assim, e aí um grupo cantava: quem são estes de brancos vestidos? E aí o grupo respondia: esses são os que lavaram no sangue. Amém. Isto ainda mexe com o meu coração. Amém. E um dia, diante do mar de vida, nós e todos aqueles que amaram o Senhor e que abriram a porta do coração em Apocalipse 3:20, poderão dizer e poderão fazer parte deste grande grupo.
Que o Senhor esteja com você. E aqui, se você quer fazer parte desse grupo, não levante as mãos, não se levante, apenas curve a sua fronte e ore comigo. Pai querido, aqui está o teu povo dizendo: quero, Senhor, receber as vestiduras brancas, mesmo que tenha que passar por grande tribulação, mas eu quero encontrar com o meu Salvador. Eu quero ter a salvação e quero viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém. Que esta graça esteja com a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Antes de terminar o culto, vamos cantar o hino de número 143 do Inário Novo. Sidionir, Ademir, me ajudem, por favor. Podem pegar ali o instrumento e nós vamos tocar juntos com os nossos irmãos Ao Olhar para a Cruz. Eu acho que vocês conhecem, não é muito difícil. E o meu amigo Ademir é fácil. Ademir, é só você mandar ali um dó maior que dá tudo certo. Tá bom?